Shalom, tem alguns dias que eu não venho gravar. Para dizer a verdade, eu estou bem chateada porque eu publiquei um short, acho que eles chamam assim, no YouTube, é, das meninas, das moças, né, que foram sequestradas pelo Hamas, um filminho de 10 segundos, feito pelo Hamas para distribuir aqui em Israel para desestabilizar emocionalmente as pessoas. Eu tive acesso a esse filmezinho e eu publiquei aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e as 3 mídias derrubaram o meu videozinho dizendo que era contra a política dessas mídias. Publicar mentiras sobre os números de vítimas palestinas que aumentam assim, só mulheres e crianças palestinas são vítimas da brutalidade dos israelenses. Isso pode divulgar porque incita as pessoas desinformadas e desavisadas a ficarem contra Israel, mas quando você publica alguma coisa mostrando o sofrimento dos israelenses, já isso não pode. É contra a política da mídia, né? Do YouTube, do Facebook e do Instagram. Então, a única coisa assim que me consola é que o YouTube, eles demoraram muito para derrubar o vídeo e ele teve mais de 12 mil visualizações. Inclusive, uma pessoa chegou a escrever: estão começando a mostrar o lado do sofrimento dos israelenses. Quando eu li isso, a minha conclusão é de que não está chegando nada sobre a realidade dos sequestrados israelenses. São 136, se ainda estiverem vivos, que estão nos túneis na faixa de Gaza. Então eu concluí, por causa desse comentário, eu concluí que o mundo não está vendo nada sobre a situação dos reféns. Nós aqui sim estamos, porque o Hamas faz questão de mostrar o estado deplorável em que eles estão, né? Então isso me deixou com a moral baixa, né? Mas então, feito o meu desabafo, eu vou responder a pergunta de uma pessoa que me pediu, não foi uma pergunta, foi um pedido. Ela me pediu para eu falar como foi o meu processo de aprendizado do hebraico. Foi a Maria Odete, não vou falar o sobrenome, eu não pedi autorização a ela, mas ela fez o seguinte comentário: eu estudo hebraico por mim mesma faz 2 anos. Vou pegando material na internet, aqui e ali. Preciso evoluir muito, sei que minha caminhada será longa. Você poderia fazer um vídeo a respeito da sua jornada ao aprender hebraico e dividir com seu público suas dificuldades, dicas e, sem querer abusar sua paciência, algum material que considere relevante para o aprendizado desse idioma tão especial? Então, Marionete, eu comecei a estudar hebraico quando eu estava na França. E lá na França existe um método que chama Assimil, é esse aqui, é, que ele vem com esse livro, são de lições, você aprende tudo, são 85 lições, eu não fiz tudo, mas você aprende o beabá. E ele vem com uma chave USB que eu colocava no meu computador e estudava sozinha em casa, frases, sabe? E são diálogos e que eu ficava assim, memorizando os diálogos. Eu me lembro que eu sabia
Diálogos de 4 ou no máximo 6 frases, tá? Duas pessoas falando. Meana tabá, anibá mehof hayam, anisorrer baboker hayam. De onde você está vindo? Eu estou vindo da praia. Eu nado na praia de manhã. Yesh hatrot behof hayam. Tem garotas bonitas na praia. Hatrot são pedaços, mas é uma gíria de dizer que uma pessoa bonita é um pedaço. No Brasil tem gírias assim também, mas eu não estou me lembrando agora. Ein hatrot behof hayam. Nenhuma garota bonita na praia de Mana. Ló? As lama tabayam baboquer. Não? Então por que você vai pra praia de manhã? Diálogos assim, engraçadinhos, que eu acabei decorando, como decorei vários outros. Né? Isso quando eu ainda estava na França. Mas tanta gente me disse que quando eu ainda estava, antes de fazer a minha LA, aprende o máximo que você puder, e eu acabei entrando para um Ulpan, que eu paguei do meu bolso, aqui de Israel, para ir avançar alguma coisa, né? E foi bom. Foi bom porque quando eu fui comprar o meu, que a gente chama de Rav-Kav, que é um cartão magnético que você coloca dinheiro dentro e você paga o ônibus com ele, porque aqui não tem trocador e aqui não se dá dinheiro para o motorista. Eu estou dando esses dois exemplos porque no Brasil tem trocador, na França, que eu morei, não tem trocador, mas você paga o motorista quando você entra no ônibus. Aqui não, nenhum nem outro. Losé, velozé. Você tem que comprar um cartão magnético num lugar e carregar o seu cartão à medida que for acabando. E toda vez que você entra no ônibus, passa o cartão e tem que pagar mesmo porque tem controle. Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando eu cheguei há 1 ano e 7 meses atrás, eu entrei na loja, né? Lógico que aqui muita gente fala inglês, né? Mas eu queria falar em hebraico. Aí eu entrei na loja, eu falei para a moça, assim, Ani רוצה לקנות כרטיס אוטובוס. Eu quero comprar o cartão do ônibus. Eu não sabia ainda esse nome, Rav-Kav, que é como eles chamam aqui. Mas Cartis Autobus é o cartão do ônibus, ela entendeu. Quando ela entendeu, gente, eu levei um susto. Falei assim, uau, ela entendeu! Sabe, com um pouquinho de hebraico que eu aprendi no Ulpan quando eu ainda estava na França. Aí vim para cá, entrei para um Ulpan público, que eu não gostei. Eu fiquei acho que 1 mês e meio só. Não gostei por vários motivos. Não gostei porque, primeiro, tem muita gramática e eu queria aprender a falar e eles ensinam mais a ler e escrever. E depois foi um ano, 2022, que teve uma grande aliá a partir da França, sabe? E de outros países. Então, a minha classe, que eu já entrei na classe B, porque eu já tinha estudado com esse livro sozinha quando eu estava na França, assim. E depois tinha feito um nível no Ulpan público, privado, que eu paguei, fazia por Zoom a aula, porque o Ulpan é aqui em Jerusalém. E aí eu não gostei porque não tinha muito, e tinha muita gente, como teve uma aliá muito grande, aliás, subida, imigração, teve uma imigração muito forte em 2022, o IPAM não deu vazão, sabe? Não tinha professores para dividir as turmas, e a gente tinha assim 50, 60 alunos na classe e de níveis muito diferentes, porque você não faz prova, a diretora dá um texto para você ler, se você titubeia, ela te coloca no A ou no beit, no segundo, ou minus ou plus, mais ou menos, né? Então eu não gostei, eu saí.
como eu estava ainda com uma pequena poupança, eu resolvi voltar pro privado, que eu tinha começado na França. Eu fiz mais 2 níveis, eu terminei o, o Dalet, o 4º nível, e aí eu comecei a procurar emprego. Achei um emprego, que eu trabalhei nesse emprego só 1 mês e meio, porque era um emprego numa loja de souvenir na Ir-Davi, da cidade de Davi, e era só para turista. Eu fui aprovada para trabalhar lá porque eu falo português, inglês e francês, mas não hebraico. Mas a loja fechou no início da guerra e eu fiquei desempregada, e, então eu resolvi voltar para esse UPAM público, aquele mesmo que eu não tinha gostado 1 ano e meio atrás. Nessa nova fase que eu tô, tem muito menos gente, sabe? Tem umas 20 pessoas inscritas, mas nem todo mundo vai, então a classe é pequena, então dá para você participar mais. E outro detalhe que eu esqueci de falar, nesse UPAM público, as professoras não falam em outra língua, não falam inglês. Elas começam desde o início falando em hebraico. E eu ficava revoltada, a palavra é essa mesmo, revoltada. Que eu dizia assim, como é que eu vou, que ela quer que eu entenda, que eu aprenda, se eu não entendo a explicação? Sabe, eu não sei o que ela está falando, sabe? Então, depois eu vi que elas tentam usar as palavras mais simples possíveis, elas usam um vocabulário de criança para a gente poder entender, mas eu estava irritada. E aí, porque também a classe era muito grande, era muito barulho, era muita gente falando ao mesmo tempo, todo mundo excitado porque tinha acabado de chegar em Israel, e eu achei que eu não ia evoluir, e parei, fui pro privado, fiz 2 níveis lá. Agora que eu voltei, agora sim eu entendo. Por causa dos 2 níveis no privado que eu fiz, pagando, eu agora consegui entender a explicação. A turma é bem menor e dá para ter uma participação melhor, e eu sinto que eu estou evoluindo, sabe? Finalmente, sabe? Eu já consigo falar algumas coisas mais do que explicar que eu queria comprar um cartão autobus, um cartão de ônibus, e consigo explicar situações, o que aconteceu no Shabat, sabe? Coisas simples, né? Essa professora fala inglês, então quando ela explica, e que viu que a pessoa não entendeu, aí ela solta a tradução em inglês, mas assim, baixinho, como se ela estivesse se sentindo culpada de falar em inglês na classe. Agora, por que eu estou contando tudo isso? Porque aprender hebraico, bom, primeiro que é bom para o seu cérebro, né? Qualquer atividade difícil é bom para o cérebro, e porque é muito difícil, gente, é muito difícil, sabe? Eu já falo 3 línguas, como eu já falei, português, inglês e francês, e um pouco de espanhol, porque eu também aprendi espanhol há uns 30 anos, e eu pensei, vai ser fácil aprender hebraico, já falo praticamente 4 línguas, mas não. Porque tudo é diferente no hebraico, a começar pelas letras, né? Não tem nenhuma letra que se pareça com as letras do nosso alfabeto. A escrita é o contrário, é da direita para a esquerda, e as palavras que se assemelham, como eu já disse em um outro vídeo, são palavras de produtos ou de coisas que não existiam na época que existia Israel, 2000 anos atrás, produtos que não existiam aqui, como banana e café. Então, banana e café em hebraico é banana e café, sabe? Fora isso, não tem nada.
A internet também é internet. Coisas assim muito modernas, né? É, ou que eles tiraram do francês, ou que tiraram do inglês. Por exemplo, carro. Carro tem várias coisas. Meronite é carro. É, mas também pode usar a palavra auto, que é auto, né? Auto escreve como se escreve em inglês, não A-U-T-O, mas Aleph, Vav, Tav e Vav novamente, que o som dá Otô, que é carro, né? Mas, agora, a coisa é persistir, sabe? E também estar no país, eu acho que isso é fundamental, porque aí você procura as palavras aprender as palavras no Google Translator que você precisa para o seu dia a dia, né? Então, acaba aprendendo, né? Pelo hábito, né? Mas uma coisa que eu aprendi, eu voltei para esse Ulpan que tem muita gramática, eu tô lá, eu tô gostando, mas eu continuo achando que gramática para iniciante é uma inutilidade, sabe? Porque se você não sabe nem falar, e como é que você vai, enfim, eu sou contra. Eu sou mais a favor de um curso que você fale. E a única maneira de aprender é através da repetição. Eu estou lendo um livro sobre o Talmud e sobre a história do Talmud. Eu tô lendo. O livro que eu tô lendo, ele é em inglês, em português seria o Essencial do Talmud, ou Talmud, The Essential Talmud, do Rabino Adim Steinsaltz. Ele já morreu recentemente. E nesse livro, a Essencial do Talmud, ele fala como as crianças judias aprendiam no passado, no tempo que o templo existia, nunca houve crianças judias analfabetas, sabe? Por causa daquele mandamento, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinarás a teu filho, sabe? Delas falarás, andando pelo caminho, sentado na mesa, deitando e levantando. Todos os mandamentos da Torá, os judeus sempre levaram muito a sério. Então, nunca houve crianças analfabetas. E o que eu estou lendo nesse livro, eu não tenho o livro para mostrar porque eu leio ele numa leitora eletrônica, é que as crianças aprendiam a ler, as crianças judias aprendiam a ler na Torá, sabe? E repetindo a maneira, o método de alfabetização antigo dos judeus era fazer a criança memorizar um versículo da Torá a cada dia, mas não só ter na memória, saber escrever. A criança tinha que ler e escrever e memorizar. Era um versículo por dia para aprender a ler, escrever e conhecer a Torá. Então, eu falei assim, olha, instintivamente eu já sabia disso, porque eu não gosto de aprender gramática. Eu acho que gramática é necessário, tá? Eu não vou dizer que não é necessário. Eu sou jornalista, eu escrevo bem em português, eu era boa aluna nas aulas de português e gostava das aulas de gramática, mas eu já sabia falar português quando eu aprendi gramática. Então eu acho que é a mesma coisa agora. Eu tenho que saber falar hebraico para poder aprender a gramática. Então
se eu posso dar um conselho para essa moça que pediu, arruma um método. Eu vou procurar na internet se existe um método parecido aí no Brasil como esse que eu aprendi. É, ouvir, ouvir e repetir a mesma frase várias vezes, sabe? E não só falar, olhar como escreve, sabe? Mas eu acho assim, o essencial no início é falar, sabe? Quando a pessoa já souber falar, e isso pode levar anos, porque não é uma língua fácil, aí sim aprende a ler e escrever. Aliás, eu conheci na França uma mulher que falava, adulta, que falava perfeitamente bem o hebraico, mas ela não sabia ler nem escrever. Sabe, porque ela veio para cá, ficou uns anos, nunca foi para o Ulpan, ela aprendeu assim no tapa e só falava, mas não escrevia também. Isso não é o ideal, pelo menos não para mim. Então, mas eu acho que primeiro a pessoa tem que aprender a falar e depois tem que aprender a gramática para saber ler e escrever. Então é isso. O método que eu aconselharia é o método da repetição. Repetição. Inclusive foi como eu aprendi as orações no meu Sidur. Eu tenho esse Sidur aqui, o Sidur de Jerusalém, que ele é francês. Então, por exemplo, a oração de Shaharit, que é a oração da manhã, ela tem um monte de repetição. Por exemplo, aqui. Baruch atah, eu não vou dizer o nome do Eterno, tá? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hanotem layaef kor. Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dá força ao cansado, sabe? Então, eu até vi a Rabanite explicando isso lá em Cane para uma pessoa. Decora primeiro isso. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Repete, repete. Repete. Quando já estiver fácil, aí você passa Hanotem Layaef Kor e repete. Hanotem Layaef Kor, Hanotem Layaef Kor, Hanotem Layaef Kor, sabe? Aí no dia seguinte passa para a segunda bênção, Orokah Haaretz Al Hamaim, que estende a terra sobre as águas, sabe? É um trabalho assim de construção, é uma coisa minuciosa, mas eu acho que é a maneira como a gente adulto aprende, sabe? Porque a criança aprende também assim por repetição, ouvindo o pai falar, ouvindo a mãe falar, os irmãos falarem, as pessoas em torno, a gente não tem essa chance, então tem que usar o que tem. No meu caso, eu aprendi as orações repetindo o Sidur, vou até, não sei se eu já contei isso, se eu já contei, não importa, eu vou contar de novo. A Amidá, que quem já aprende judaísmo com rabinos sabe que é a oração principal que a gente faz. Nós mulheres fazemos uma ou duas vezes por dia, depende da opção de cada uma. Os homens fazem 3 vezes ao dia. E são 19 bênçãos que a gente faz ao Eterno, falando sobre todos os assuntos. É uma oração que foi escrita na época da Grande Assembleia, os homens da Grande Assembleia, que esses homens se reuniram depois da volta do exílio da Babilônia, e eu acho que eu já contei essa história, que quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia, eles já não sabiam mais nada de Torá, né? Porque também antigamente a oração ela não era escrita, era uma oração espontânea, como a gente viu no caso de Ana, como a gente vê no caso do rei Davi. O rei Davi escreveu porque a maioria dos salmos dele são orações, mas as orações eram espontâneas, na medida da necessidade. Mas como na volta da Babilônia os sábios viram, Esdras, Neemias, eles viram que o povo estava completamente ignorante, então eles escreveram essas orações, que a Amidá, ela trata de todos os assuntos
da vida de uma pessoa que devem fazer parte da nossa oração. Pedir ao Eterno saúde, proteção contra os inimigos, boa colheita, dinheiro, filhos, enfim, tem tudo aqui na Amidá. Agora, quando eu comecei, primeiro, quando eu vi o tamanho da oração, eu tentei ler em hebraico, não deu certo. Então, o que eu fiz? Eu achei na internet uma versão da Amidá em português. Então, essa era a minha oração. Eu orava em português. Agora, depois eu sentava e aí usava esse método, ir falando frase por frase, até decorar. No início, para eu ler a Amidá inteira, eu levava 40 minutos. Só por isso é que eu tinha que sentar, sabe? E também porque não era oração, era leitura. Para orar, eu orava em português, mas eu fazia leitura. E eu insisti nisso, e hoje em dia eu já faço a reza completamente em hebraico, entendendo o significado. Eu acho que eu já falei sobre isso também, que no início eu dizia assim, eu vou aprender a falar, mesmo sem entender, e depois eu vou procurar aprender o que eu tô falando, e deu super certo, sabe? Porque no início eu falava aqui como um papagaio, sem saber. Depois é que eu fui começar a prestar atenção no significado das palavras, e hoje em dia eu oro com o que nós chamamos de kavaná, com intenção, sabendo o que eu tô falando. Bom, era isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito descosturado. Espero que tenha conseguido transmitir a ideia de como aprender hebraico, como eu estou fazendo, né? Tem gente que assiste, mas isso já é para um nível mais avançado, assiste vídeos com legendas em hebraico, sabe? Para mim, ainda não adianta, porque eu não entendo. O que eu faço é ouvir rádio, sabe? Que, aliás, foi assim que eu aprendi francês, sabe? Quando fui para a França em 2004, eu sabia menos francês do que eu sei hebraico hoje, sabe? E na hora que eu estava me arrumando para ir para o trabalho, eu deixava o rádio ligado e eu não entendia. Mas aos poucos, um dia eu entendi, eu me dei conta que eu estava entendendo, e eu até levei um susto. Eu entendi o que o jornalista falou, o que o repórter falou. Eu entendi, sabe? Porque também tem que acostumar a orelha, que é o método da criança, sabe? É assim que se aprende uma língua, é ouvindo e depois repetindo, né? Então é isso, gente. Como eu já comecei a me repetir, eu vou parar por aqui, e eu espero, vou dizer mais uma vez, que o vídeo não tenha dado muitas voltas, e que vocês consigam entender o que eu quis transmitir. E vamos continuar rezando pela paz de Jerusalém, de Israel, que essa guerra chegue ao fim da maneira que é boa para nós, porque tem muita gente aí pedindo o fim dos ataques, sem considerar que o líder do Hamas ainda está nos túneis. Eu li aqui dizendo que ele está nos túneis rodeado de reféns, né? Por isso é que ele não devolve os reféns. Mas a comunidade internacional, humanitária, cheia de piedade pelos palestinos, está insistindo num cessar-fogo que só vai fortalecer o Hamas. Nós já temos mais de 500 soldados mortos nas armadilhas do Hamas e na guerra em si, né? Antes de ontem, nós tivemos 24 que morreram de uma tacada só num prédio que eles derrubaram. Hoje é o segundo dia que não
tem foguetes vindos de Gaza. Imagina, hoje é o dia 111 da guerra. Durante 109 dias, quando a gente vê as imagens de Gaza completamente destruídas, você fica imaginando de onde vêm foguetes, sabe? Lógico que é dos túneis. Sabe que a vida deles está toda nos túneis. Mas até o dia 109 da guerra, nós continuamos recebendo foguetes aqui em Jerusalém. Ou em Jerusalém não, em Israel, a partir da faixa de Gaza. 109 dias, com a faixa de Gaza completamente destruída. Então, para você ver que a determinação deles de nos matarem é impressionante. E a falta de interesse deles pela população de Gaza, porque a comunidade internacional ocidental está muito preocupada com o bem-estar dos palestinos, mas os terroristas não. Para eles estão se lixando para a sorte dos palestinos, sabe? Porque eles continuaram até antes de ontem lançando foguetes em Israel. E vai lá, Shabbat Shalom.